Olá, pessoal, boa noite. Olá, aceitando o pessoal. Olá, Tudo bem, doutora professor? Tatiana? Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá joia. Prazer imenso receber o senhor aqui e Ah, o prazer é todo meu. Eu acho que ficou mudo. ficou mudo? Agora voltou, agora voltou. Só deixa eu dar uns minutinhos, professor, só para eu ir aceitando o pessoal aqui Claro, claro que sim, sem problema e algum. aí a gente já começa. Quero só fazer aqui um agradecimento especial para o professor Oswaldo Peregrina, da PUC São Paulo, Oh, mas que maravilha! O professor Oswaldo tá aí? que está aqui. Nós temos um grupo, professor, lá com o professor Oswaldo, na PUC São Paulo, estuda a capacidade civil. Poxa, que ótimo. É. Mas era muito melhor vocês terem ouvido o professor Oswaldo do que me chamar. Então, vamos mudar já essa live. Eu faço umas perguntas para o professor Oswaldo e a gente segue. A doutora Maici também estou vendo ali, ou é impressão minha? É ela mesma, ela é da comissão. Ah, que alegria, que maravilha. Quanta gente boa, doutora Oi, Tatiana. oi, professor, tudo bom? Tudo bom? Como é que você está? Quanto Tudo tempo? bem, graças a Deus, tudo em paz. Bom te Você- ver novamente. Prazer é todo meu. Você não mudou absolutamente nada. Ah, que Absolutamente bom, nada. É a pura verdade. Está ótima, que jovem como sempre. legal, que bom. Que ótimo, que Entendi. ótimo. Obrigada pela sua Deixa- Imagina, disponibilidade. eu que agradeço o convite. Eu que agradeço o convite. Bom, vamos ver aqui. Aí o pessoalzinho entrando. Acho que podemos começar. Bom, vou iniciar aqui então. Primeiramente, como sempre, quero agradecer a presença de todos, agradecer o pessoal que tem nos acompanhado em todos esses encontros semanais que a gente vem fazendo aqui pela Comissão de Direito Civil. É uma alegria imensa poder estar aqui e poder aprender semanalmente sobre um tema diferente do direito civil. O nosso encontro de hoje vai tratar de um tema que eu adoro, é o tema da minha dissertação, é o tema do grupo do nosso grupo de estudos lá na PUC São Paulo. Tenho certeza que vamos poder aprender muito hoje com o professor Bunazar. Quero agradecer também a todo o corpo da OAB, as meninas, a Carol, a Andressa, a Beatriz, a Miriam, todo mundo da nossa comissão também, que tem se empenhado muito para conseguir fazer esses eventos acontecerem semanalmente. Quero dar um recadinho rápido de que nós vamos emitir certificados para o evento de hoje. Então, as meninas vão mandar aqui no chat para vocês o que precisa para a emissão de certificado. Vocês, por favor, encaminhem os dados todos que forem necessários. E, enfim, e depois vocês vão receber esses certificados nos e-mails de vocês. Quero agradecer também a presença aqui, acabei de ver, da Gisele, que tem nos acompanhado em todos os encontros, o restante do pessoal da comissão que está todo aqui. Enfim, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a doutora Tatiana, que vai cuidar da mediação hoje. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada pela sua presença. É uma honra imensa tê-lo aqui. Muito obrigado, doutora Mariana. Eu fico lisonjeado e repito, não é? É um desafio falar para pessoas tão mais qualificadas do que eu, tão experientes no assunto. Fico absolutamente grato pela generosidade da querida Ordem dos Advogados. Tatiana, pode assumir aí a condução dos trabalhos. Estão me ouvindo? Sim, meu áudio, ok. Obrigada, Mariana. Boa noite a todos. Queria agradecer também à Comissão de Direito Civil,
nesse trabalho, nosso presidente, nossa vice, doutor Daniel, doutora Luciana, a Miriam também, por todo o suporte. Boa noite a todos os presentes, boa noite, doutor Maurício, é uma honra tê-los conosco essa noite. Hoje a gente está acatando o pedido, né, dos nossos participantes, a gente vai falar sobre capacidade civil, com o nosso tema Incapacidade Civil é Instrumento Protetivo, com o advento da Lei 13.146, as mudanças do Código Civil, elas trouxeram mais avanços, retrocessos, quais as mudanças? Bom, o doutor Maurício Bunazar, ele é advogado, pós-doutorando, doutor e mestre pela USP, autor de diversas obras e artigos científicos, professor de Direito Civil de diversas instituições. Obrigada de novo, doutor Maurício, a palavra é sua. Doutora Tatiana, é um prazer em nome da senhora. Eu cumprimento todos os presentes. Eu vejo que há alguns aqui, o Ícaro, meu aluno, o professor Osvaldo, mais uma vez rendo aqui as minhas homenagens. Fico muito feliz de poder estar junto à Ordem dos Advogados do Brasil. É sempre uma alegria poder falar para a nossa instituição e estarmos entre colegas. Então, eu adianto já que a doutora Tatiana fique absolutamente à vontade para me interromper durante a exposição, abrir para perguntas, como quiser, sem nenhum tipo de formalidade. Eu acho que já estamos vivendo um tempo tão tenso, acredito que quanto menos formalidades nós tivermos, melhor, mais felizes seremos. E assim deixamos de lado alguns protocolos sociais que muitas vezes nos distanciam e aproveitamos para falar de maneira a mais franca possível. Não é? Eu estou me fazendo ouvir direito, o áudio está bom, precisa que aumente. Se precisar que aumente um pouquinho, eu posso providenciar, tá bem? Ótimo, então vamos começar. Melhorou um pouquinho para vocês? O som? Tá bom, tá ótimo. Bom, então tá bom. Vamos começar com a pergunta absolutamente instigante, que é o tema do nosso bate-papo hoje. A incapacidade civil é um instrumento protetivo? Realmente, essa pergunta se mostra hoje mais pertinente do que nunca, porque eu posso responder com tranquilidade e fugindo um pouquinho da pergunta, que a incapacidade sempre foi um instituto protetivo. Né? A incapacidade sempre foi um instituto protetivo. Mesmo quando nós pensamos no direito romano, se nós lermos, por exemplo, um romanista como Michel Villey, que tem uma visão um pouquinho mais conservadora do direito, que não é muito comum na atualidade, ele diz: as incapacidades sempre tiveram o intuito de impedir que alguém se vinculasse negativamente por ato de autonomia privada. Eu vou traduzir isso da maneira mais simples possível em alguns instantes. É claro que nós não podemos confundir a incapacidade com certas carências de status. Não é? Havia pessoas que não tinham status de cidadão e, portanto, eram privados de alguns direitos. Mas o Instituto da Incapacidade, do ponto de vista técnico, sempre teve a função de proteger o indivíduo. E eu quero fazer uma nota muito rápida do porquê dessa proteção. Quando nós falamos do estudo do direito, quando nós pensamos nos bancos escolares, primeiro semestre da faculdade de Direito, é muito comum que o aluno se depare ali com o estudo das fontes do direito. E é muito raro que o professor arrole entre as fontes do direito a autonomia privada. E a autonomia privada é, indiscutivelmente, uma das mais importantes fontes do direito. Né? Isso não é recusado nem por Hans Kelsen. Hans Kelsen, no seu Teoria Pura do Direito, arrola ali o negócio como fonte do direito. Eu prefiro falar em autonomia privada, porque o negócio jurídico não passa de um instrumento dessa autonomia. E o que é
a autonomia privada enquanto fonte do direito. No Brasil, posso citar diversos autores que reconhecem a autonomia privada como fonte do direito. Tércio Sampaio Ferraz Júnior, o próprio professor Miguel Reale e tantos outros. Bem vistas as coisas, não há autores que negam que a autonomia privada seja a fonte do direito. O que há são autores que sequer tratam da autonomia privada no rol das fontes. O que nós queremos dizer por autonomia privada? A autonomia é esse poder que tem o agente de criar normas jurídicas. E esse é o ponto-chave para a compreensão das incapacidades. Quando eu digo que alguém tem o poder de criar uma norma jurídica, nós dizemos que esse alguém tem o poder de criar um instrumento que o vinculará. Se eu sozinho crio uma norma jurídica, eu estarei vinculado àquela normativa que eu criei. Vamos pensar um exemplo trivial, um exemplo de graduação, inclusive. Eu perco um cãozinho e digo, olha, pago R$5.000 para quem comprar meu cão. Faço uma promessa de recompensa. Aquela norma me vincula. Se eventualmente alguém encontra o cão e eu me arrependo da promessa que fiz, a pessoa poderá invocar aquela norma jurídica contra mim. E é aí que entra a chamada teoria da incapacidade. Né? Para que existem as incapacidades? Para evitar que as pessoas se vinculem negativamente, prejudicialmente. Para que as pessoas possam se vincular de maneira moralmente aceitável, e eu explico por que a expressão moralmente, o direito exige que ela tenha um atributo, uma faculdade do juízo chamada discernimento. Do contrário, ela pode se ver numa situação de muitíssima dificuldade. O exemplo que eu gosto de dar, eu vou plagiar Humberto Eco e vou dar alguns exemplos absolutamente chocantes para fins retóricos e para me fazer entender. Vamos imaginar uma criancinha de 7 anos ou 6 anos que tenha um cãozinho, seja completamente apaixonada pelo cãozinho. O cãozinho some. Eu não duvido que aquela criança esteja disposta a prometer todos os bens da família em troca do cãozinho, o apartamento, as economias, as vestimentas. Se ela pudesse, de fato, se vincular daquela forma, ela certamente se prejudicaria. Para isso, o direito escolhe de maneira menos arbitrária do que se pensa pessoas e diz, vocês aí são incapazes. E quando nós dizemos que alguém é incapaz no Brasil, nós temos que lembrar que desde o Código Civil de 1916, nós temos uma profissão de fé, que é belíssima, não é? E ainda mais hoje, 13 de maio, dia da libertação dos escravos, lembrar que o nosso Código de 1916 já dizia: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Ou seja, de direito, todos somos capazes. Basta que nasçamos com vida, basta que sejamos pessoas. O que alguns não têm é capacidade de fato. Então, só para sistematizar algumas ideias e chegar à primeira conclusão, né? O direito permite que as pessoas criem normas jurídicas por meio do instituto chamado autonomia privada. Não é um instituto propriamente, é um poder. Para que as pessoas possam criar essa norma, o direito exige que elas tenham capacidade, para que seja legítimo imputar a elas as consequências de eventuais más escolhas. O que fez a Lei 13.146 de 2015? Subverteu, e aqui digo isso sem nenhum juízo de valor, farei os juízos de valor já, subverteu algo que era secular. Qual era o critério que o legislador elegeu, historicamente, para definir quem são os capazes e os incapazes? Uma faculdade do entendimento chamada discernimento. Para citar Aristóteles, a possibilidade de escolher o melhor meio para atingir
fins racionais. Então, se a pessoa tem discernimento, o direito a trata como capaz. Se a pessoa não tem discernimento, o direito tende a tratá-la como incapaz. O que fez a Lei 13.146 de 2015? E repito, antes de eu faça um parênteses breve, a lei é muito louvável em diversos aspectos. Diversas questões da acessibilidade, a questão da dignidade da pessoa com deficiência, todas essas questões nós só temos a aplaudir o legislador. No entanto, na minha modestíssima opinião, o legislador andou muito mal em matéria de capacidade. Por quê? Resumindo, o legislador atribuiu indiscriminadamente capacidade para pessoas que não têm discernimento. Se nós pensarmos em termos topológicos, topográficos, melhor dizendo, da norma, nós vemos que no artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o legislador nos diz quem são as pessoas com deficiência. Pessoas que têm um impedimento de longo prazo de natureza física, sensorial, mental ou intelectual. E no artigo 6º, que é o mais chocante de todos, vem o legislador e diz: a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para. E aí, num rol claramente exemplificativo, nós lemos coisas como: pode casar, pode manter união estável, pode exercer a liberdade, aliás, direitos sexuais. Eu acho muito bonito esse negócio de direito sexual. É um novo direito que inventaram. Não é como se nós tivéssemos direito ao sexo. Não é? Olha, eu ando aqui um pouco privado de sexo, eu impetro o mandado de segurança para que o Estado me forneça. Inventaram direito ao sexo. O que eles quiseram dizer, claramente, foi liberdade sexual. Não é? E uma liberdade que passará a poder ser exercida por quem não tem discernimento. E o legislador vai além. Permite que a pessoa com deficiência, seja lá qual for a deficiência, possa ser tutora, curadora, ou mesmo possa adotar uma criança. Então, para finalizar essa primeira fase da minha exposição, a lei é cheia de paradoxos, não é? Se nós pensarmos o ébrio habitual, aquele que bebe, não é, de maneira habitual, o alcoólatra, ele é relativamente incapaz. Nós, a partir dessa lei, podemos ter a seguinte situação: uma família com 2 irmãos, um alcoólatra e outro completamente louquinho. Vou usar essa expressão aqui para deixar claro, né? Completamente fora da casinha. Nós podemos estar diante de uma situação em que o louco é curador do alcoólatra. Nós podemos imaginar uma situação, e é claro que eu confio no nosso Ministério Público, confio nos nossos juízes, quero acreditar sinceramente que nenhum juiz, nenhum promotor estariam dispostos a permitir que o esquizofrênico adotasse uma criança, mas que a lei autoriza. Aponto este primeiro paradoxo. Aponto um segundo paradoxo. Uma lei que, em tese, deveria proteger os incapazes, as pessoas com deficiência, submete os deficientes ao prazo prescricional. Eles podem perder direitos agora por prescrição, antes não perdiam, quando eram considerados absolutamente incapazes, e podem perder seus bens por uso capião. Sem dizer que todos os contratos que eles vierem a celebrar são, a princípio, perfeitamente válidos. Então, eu costumo dizer que essa lei não incluiu os deficientes mentais. Ela jogou os deficientes mentais. Eu costumo dizer, disse isso numa palestra que dei no IBDFAN, a epígrafe dessa lei deveria ser: eis que vos envio como cordeiro em meio aos lobos. Na minha opinião, essa lei é uma tragédia para os incapazes. Uma tragédia. Eu sei que a minha opinião é forte e sei que muitos discordam de mim. Então, eu estou à disposição para que nós debatamos esses temas. Então, por enquanto, doutora Tatiana, essas as considerações iniciais que eu gostaria de fazer. Vou abrir agora. Posso abrir para as perguntas, doutor Maurício? Considerações?
Doutor Maurício, eu não te ouço. Eu mutei aqui para não dar interferência. Fique à vontade, eu tenho mais um monte de coisa para falar. Nós temos um tempo de 1 hora, não é isso? Temos então, uma hora. pode abrir para as perguntas, vamos debater o tema, esse tema é apaixonante. Eu vou pedir para o pessoal, então, enviando as perguntas pelo chat, eu vou anotando a ordem e o doutor, se quiser, pode continuar a exposição e o pessoal já vai enviando as perguntas, eu vou abrindo os microfones. Então, doutora Tatiana, se a senhora não se opuser, eu Por falo... favor, doutor Maurício, senhora, não. Então tá bom. Então esquece esse negócio de doutor, me chama de Maurício. Tá bom. Tatiana, a gente deixa esse negócio de lado e resolvemos isso, fica mais fácil. Então, eu quero fazer algumas provocações aqui, né? Essa lei, ela me choca por uma razão. A mim parece que o legislador ignora dados de realidade, não é? Dados de realidade. Quando a gente pensa em um deficiente, uma pessoa com deficiência, a gente não pode pensar só no cadeirante. E quando a gente pensa numa pessoa com deficiência intelectual, a gente não pode pensar só na pessoa com síndrome de Down, não é? Isso é um reducionismo. É um reducionismo. Uma pessoa que tem síndrome de Down, olha lá, né? Veio aqui a pergunta da síndrome de Down. O mesmo para pessoas com síndrome de Down. A pessoa com síndrome de Down, ela é sempre uma cartada importante. Por quê? Porque a pessoa com síndrome de Down, ela tem uma síndrome. Isso é inegável. Ela tem um déficit cognitivo. Isso também é verdade, é inegável. Mas a pessoa com síndrome de Down, ela pode ter, desde que muito estimulada, desde sempre, uma vida praticamente normal. Porque a deficiência que ela tem é bastante menos significativa do que inúmeras outras deficiências intelectuais, né? Inúmeras outras deficiências intelectuais. Então, nós não podemos fazer essa... Aliás, a crítica que eu faço à legislação foi essa reductio ad unum, né? O legislador simplesmente fez um grande saco e escreveu pessoas com deficiência. E nessa sacola, colocou desde a pessoa que não tem a visão de um olho, até a pessoa que padece de um grau de esquizofrenia radical. Então, a minha grande objeção a essa lei não é o fato de exigir que o juiz analise aquela pessoa concreta, mas pelo contrário, é simplesmente tratar a todos indiscriminadamente como pessoas capazes. Então vejam só, né? Há problema da pessoa com síndrome de Down casar. As pessoas com deficiência podem casar. Eu confesso a vocês que o casamento não é algo que me choca profundamente. De fato, quem casa não está muito bem, né? Eu vou brincar aqui. Não há, o casamento não é um grande problema. Agora, a verdade é, e quem conhece pessoas com síndrome de Down sabe, que muitas vezes eles precisam se casar e precisam morar na casa de um dos pais, porque eles precisam de uma assessoria. Então, eu não vejo problema de fato no casamento. Agora, minha preocupação fundamental é que, ao tratar as pessoas com deficiência como se elas não tivessem deficiência, porque é isso que a lei faz, no fundo, ela é uma lei praticamente milagrosa, ela da noite para o dia curou as pessoas com deficiência, o legislador viola um postulado de justiça que é o postulado radical, que é tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, não é? Quando eu trato pessoas com deficiência, e quando eu falo pessoas com deficiência, eu estou me reduzindo às deficiências mentais e intelectuais, tudo bem? Quando eu trato as pessoas com deficiência intelectual como se elas não tivessem deficiência intelectual, eu as coloco numa situação de subalternidade em relação a todas as demais. Então, na minha opinião, essa lei chega a ser cruel. E eu defendi na minha tese, inclusive, que o juiz deveria incidentalmente julgar parcialmente inconstitucional essa discriminação para proteger as pessoas com deficiência. Agora, quem defende isso? Só eu. Nem minha mãe, se viva estivesse, concordaria comigo. Porque ninguém... É uma lei politicamente correta, é uma lei fofa, é uma lei que
trata todos como se fossem iguais, mas na verdade, o que essa lei faz é um ato de irresponsabilidade ao tratar todos como se iguais fossem. Então, espero ter respondido. Uhum. Poxa, que gentileza. Obrigado pela gentileza, Ana. Que alegria. Obrigado mesmo. Doutor Maurício, eu vou fazer uma pergunta agora, que me segue desde o advento dessa lei. O CPC, o novo Código de Processo Civil, continuou trazendo a interdição, né? E na prática, os juízes continuam aplicando a interdição total, a meu ver, acertadamente, né? Principalmente para os doentes mentais com deficiências mentais e doentes psiquiátricos, né? Isso não seria uma continuidade da incapacidade? Na prática, continuam incapazes. O que o doutor pensa a respeito? Doutora Tatiana, o que acontece é o seguinte, né? A lei, quando entrou em vigor, ela aboliu a palavra interdição. Porque a palavra interdição tem mesmo uma carga pejorativa, né? Interditar é proibir, é vetar. Se nós pensarmos, o prédio está interditado, está proibido o acesso a ele. Então, a interdição tem essa carga pejorativa porque ela implica, de fato, alijar o sujeito das relações jurídicas. Isso é um dado. Não é? O legislador, então, de maneira eufemística, utilizou a expressão nomeação de curador. Não é? E esse é o outro ponto que eu vou colocar. A partir do artigo 83, se não me falha a memória, o legislador, 85, mas a partir do 80, eu prometo, está por ali, o legislador estabelece o seguinte: excepcionalmente, a pessoa com deficiência poderá ser submetida à curatela. E o legislador diz o quê? Esta curatela, no entanto, será exclusivamente para atos negociais e patrimoniais. Não é? Então, eu costumo, para traduzir isso de maneira muito clara, não é? O que o legislador permite é o seguinte: se você tiver um tio com uma severa deficiência intelectual e depois de muito custo conseguir nomear um curador, você poderá impedir seu tio de comprar um iPhone. Se ele comprar um iPhone, você pode até anular a compra e venda do iPhone. Mas se um dia seu tio maluco chegar com uma criança nos braços que ele adotou, a adoção é válida. Ou, um outro exemplo, se ele quiser doar um rim, ele é absolutamente livre, você não tem opinião sobre isso, porque ele pode ser impedido, repito, de comprar um computador, mas não de praticar atos existenciais. E desculpe a expressão grosseira que eu vou utilizar aqui. Quando o legislador diz que eu tenho direito ao meu próprio corpo e tenho direito à liberdade sexual, significa que a pessoa é livre para consentir fazer sexo com quem quiser. O que me parece muito mais grave do que se eventualmente ela se casar com alguém, ou se eventualmente ela comprar um aparelho telefônico caro sem ser assistida. Então, isso é um problema. Então, o Evandro fez uma pergunta aqui que é muito interessante, né? O Código Civil sempre tratou o pródigo de maneira correta. O problema do pródigo é que ele tem uma compulsão por gastos. Então, a prodigalidade não faz com que ninguém tenha tendências a um casamento. O pródigo quer comprar, o pródigo quer doar, o pródigo quer gastar. O pródigo não quer adotar crianças. Ele não compra criança, ele adota, etc. Então, a prodigalidade sempre teve um tratamento correto no Código. O artigo, agora eu não vou lembrar de cabeça, não vou arriscar. Mas que diz o quê? A interdição do pródigo só o privará de, sem assistência, transigir, doar, emprestar. Ou seja, o pródigo tem uma incapacidade restrita à sua limitação. Mas é importante que vocês notem que o Código Civil tinha artigos que diziam: cabe ao juiz determinar especificamente para quais atos a pessoa é incapaz. Foi a prática que fez com que os juízes simplesmente dissessem:
Mário é absolutamente incapaz para tudo, acabou. Ou Mário é apenas relativamente incapaz. Foi a prática. É 1782, isso mesmo. Se a lei fosse aplicada, de fato, os juízes teriam, sim, que analisar as limitações do interditando. Mas para responder a sua pergunta diretamente, doutora Tatiana, o que aconteceu foi, entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência e logo depois entrou em vigor o Código de Processo Civil que fala da interdição. Agora, respondendo, o regime do Estatuto da Pessoa com Deficiência é o regime da interdição, só que com um nome palatável, nomeação de curador. O que o Código de Processo Civil fez foi manter o regime de nomeação de curatela sobre o velho nome interdição. Então, se nós quisermos nomear um curador para um parente idoso que está com Alzheimer, o procedimento regulado no Código de Processo Civil seria aquele aplicado à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Apenas o que nós tivemos foi uma mudança de nome. E um nome que me parece também, doutora Tatiana, eu concordo com a senhora, que não pegou. As pessoas continuam falando de interdição. Uhum. Então é isso. Eu vou abrir para a doutora Mariana, nossa presidente. Ela quer fazer uma pergunta. Que ótimo. Mariana. Vamos lá. Professor Bonazar, a minha dúvida, na verdade, é uma provocação, uma colocação que eu gostaria de fazer para o senhor, que é um ponto que a gente discutiu muito, inclusive, nesse grupo de estudos que eu mencionei. Eu tenho uma preocupação muito grande, que é a seguinte: sob o viés da proteção, nós já cometemos como sociedade, né, diversas atrocidades. Então, até muitíssimo pouco tempo atrás, a gente protegia as mulheres e aí elas não tinham direito a nada, né? Não tinham direito nem ao voto, quer dizer. Então, eu me preocupa um pouco essa questão de proteção, porque me parece que sob essa bandeira a gente já cometeu uma série de atrocidades, como falei. E aí me parece que vem o Estatuto da Pessoa com Deficiência e diz assim: olha, o critério agora para a capacidade não é mais a deficiência, porque nós temos um rol gigantesco de tipos de deficiência, falando agora especificamente da intelectual, né? Um rol gigantesco e as nivelações que nós temos dessas deficiências. Então, quer dizer, existem pessoas com esquizofrenia de um nível ínfimo, que levam uma vida perfeitamente normal, vamos chamar assim, e temos pessoas com níveis de esquizofrenia bem mais avançados, e aí sim elas precisam de todo um suporte para conduzirem a sua vida. Então, assim, a minha preocupação sempre é: qual é o ponto, até que ponto o Estado pode intervir nessas situações, dizendo eu vou te proteger, e, na verdade, ele está atuando e agindo em pontos que não cabe ao Estado definir. Então, por exemplo, eu entendo a questão prática de pessoas com deficiência intelectual se casando, porque provavelmente vão depender de outras pessoas. Mas, agora aqui, usando de exemplos absurdos para poder fazer mesmo essas colocações, essas provocações para o senhor, né? Nós não podemos hoje, vamos imaginar, se eu quiser ter 20 filhos e não tenho renda, eu dependo dos auxílios do governo, eu não posso. Então, por que a pessoa com deficiência, pelo simples fato dela ter a deficiência, ela também não poderia, né, decidir a sua vida, sem que tenha que ter alguém decidindo isso por ela? Claro, a questão patrimonial nós vamos ter aí. O curador, eu acho que nesse ponto foi acertado a gente fazer para um ponto específico, porque senão é um assunto que a gente sempre, eu sempre mencionei isso, fica muito cômodo para quem é o curador da pessoa interditada, ela comandar a vida inteira, porque é muito mais fácil. Eu acho que aquela pessoa ali tem algum tipo de problema, então eu vou conduzir a vida daquela pessoa do meu jeito, porque para mim é muito mais fácil, o meu jeito é o jeito correto, né? Então, E até que ponto o Estado deve legitimar isso? Então, nesse aspecto, eu penso que o Estatuto vem com uma boa intenção.
a deficiência não é mais o padrão. Talvez, que eu até penso em continuar os estudos nesse sentido, né? Que é estudar o papel do discernimento. Será que o discernimento, então, deveria ser o fator? Porque o discernimento ele vai decidir ali as consequências, a pessoa entende as consequências ou não, mas a gente esbarra numa outra parte da sociedade, que é a maior parte da nossa sociedade, que são aquelas pessoas que estão totalmente à margem de tudo, né? E que não entendem a consequência, não sabem o que significa uma guarda, não sabem o que significa, enfim, não tem acesso à internet, não tem acesso a saneamento básico, muito mais importante do que a internet. Então, enfim, são algumas provocações que eu queria colocar para o senhor, gostaria de ouvi-lo. Doutora Mariana, eu Só te fico... cortando rápido, me empolguei aqui, porque são várias coisas que eu já falar tudo meio junto, então me desculpe aí pela de informação. De forma alguma. Eu agradeço a intervenção pertinente e muito provocadora e que me coloca numa situação de sábios, né? Já vi quem é minha antagonista aqui, não é? Já vi com quem que eu vou ter que brigar aqui já, não é? Doutora Mariana, vamos lá. Né? Começo por dizer o seguinte. A lei errou. O professor, só claro. um outro corte rápido. Estou me preparando, claro. Porque dia 25, né, professor Oswaldo, vai ser a minha banca. Então é bom que já não deixa de ser um ensaio. Exatamente. Então eu vou provocá-la aqui. Começo por dizer que a lei errou e errou vergonhosamente. Não é? Leis não podem ser bem intencionadas. Né? Eu vou brincar, o inferno está lotado de pessoas bem intencionadas. Com relação à mulher, não é? Bom, é verdade que sob essa desculpa de querer proteger a mulher, nós a tratamos como... A história tratou a mulher como relativamente incapaz. Não é a mulher casada, na verdade, não é? A ideia do legislador nesse ponto, Clóvis Bevilacqua diz, isso não era fundamentalmente a proteção da mulher. Era muito mais uma questão de legitimidade para atos do poder familiar, patrimoniais, do que propriamente uma proteção da mulher. A mulher precisou de proteção na história quando eram analfabetas, quando não cursavam nenhum tipo de ensino. Hoje em dia, qualquer sala de aula tem muito mais mulheres do que homens. Isso é um dado. Então, é verdade que nós tivemos essa desculpa. Agora, nós não podemos, Mariana, e me permita dizer isso, jogar a criança com água suja. É fato histórico, né, que existem pessoas que têm uma capacidade intelectual diferenciada. Existem gênios, existem os homens comuns e existem as pessoas que têm deficiência intelectual. Não é? Essas pessoas com deficiência intelectual sempre existiram e sempre precisaram de proteção. Então, é um dado da natureza que existem pessoas que de fato precisam de uma atenção especial. Não é? O direito civil, ele tem uma vantagem em relação aos outros, porque ele é muito velho, ele é muito antigo. Né? Estamos aí há mais de 7.000 anos resolvendo problemas. E entre estes problemas quem pode e quem não pode participar de relações jurídicas para que não se prejudique. Então, que existem pessoas que precisam de uma atenção especial, existem. Então, a lei errou, por quê? Porque a lei adotou uma postura generalizante de atribuir capacidade indiscriminadamente. Se a lei quisesse, de fato, aumentar a dignidade das pessoas com deficiência, a lei deveria ter dito, antes do procedimento de nomeação de curador, o juiz deve levar em consideração concretamente as suas habilidades, as suas limitações, e não simplesmente fazer o que fez, de atribuir capacidade indiscriminadamente. Então, a minha birra não é de inclusão das pessoas. Claro que não. É um absurdo mesmo que uma pessoa com síndrome de Down seja tratada da mesma forma que uma pessoa que está em coma. É impensável que tenhamos isso. Mas foi justamente o que a lei fez. A lei
moveu o pêndulo a 180 graus e atribuiu capacidade às pessoas que não têm discernimento. Então, o que eu costumo dizer é que a natureza, o direito se vale muito de fenômenos da natureza. A capacidade é uma categoria que sempre se baseou no discernimento. Sempre. Nunca houve uma fase da história em que a capacidade não foi baseada no discernimento. Essa lei, Mariana, cheia de boas intenções, cometeu atrocidades. Eu dou o seguinte exemplo. Quando eu falo atrocidade, eu quero dizer maluquices. É quase que surreal. Eu tive que ler essa lei umas 20 vezes até acreditar. Eu juro que eu procurei nessa lei um artigo que estaria escrito assim, brinks, isso aqui é brincadeira. Fique tranquilo, era só para dar um susto em vocês. Vejam um absurdo. O Código Civil de 2002 tinha um artigo que dizia o seguinte: peço à audiência que tenha muita atenção com o que dizia o Código de 2002. Tinha no 16, tem no de 2002. O cego e o surdo não podem ser testemunhas sobre fatos relativos aos sentidos que lhes faltam. Ou seja, o cego não pode dizer que viu, o surdo não pode dizer que ouviu. Isso parece algo absurdo? A mim parece razoável que o cego não possa ter visto e que o surdo não possa ter ouvido. Pois bem, veio a Lei 13.146 de 2015 e alterou o Código Civil, riscando essa proibição e disse: às pessoas com deficiência é garantido o direito de testemunhar, devendo o Estado fornecer tecnologia assistiva. É quase que uma piada. Eu juro que um lado meu, um pouquinho mais sádico, queria que essa norma tivesse entrado em vigor para que alguns amigos meus juízes fossem obrigados a ouvir testemunhas cegas sobre fatos visuais. E eu queria que a testemunha chegasse lá e dissesse: olha, a lei agora me garante ter visto, então Vossa Excelência aí, como representante do Estado, é obrigado a garantir que eu tenha visto. É absolutamente surreal que um surdo tenha o direito de dizer que ouviu. E a lei dizer que ele tem esse direito. Quer dizer, o que nós vemos, Mariana, na minha opinião, é uma luta desmedida contra fatos da natureza. Eu vou dizer algo aqui, e aí, graças a Deus, entrou em vigor o Código de Processo Civil e revogou essa disposição, não é? Um dia eu estava dando essa aula, um aluno meu surdo falou: professor Gunazar, eu sou surdo e posso testemunhar. E eu olhei o ouvido dele, ele estava com o aparelho. Eu falei: veja, a lei não está dizendo assim, não quero que surdos testemunhem, porque afinal de contas são todos mentirosos, não se confie em surdo. Não, a lei está dizendo, quem não ouve não pode dizer que ouviu. Se você tem um aparelho auditivo e você ouve, você pode dizer que ouviu porque você ouviu. É simples assim, parece uma conversa de maluco, mas é isso. E o exemplo que eu dei, a analogia que eu fiz foi muito simples. Imaginemos que nós presenciemos uma briga de dois chineses. E eles falam uma língua que nós supomos seja mandarim. O que nós podemos testemunhar, Mariana? Não sei se você fala mandarim ou não, eu não falo. Mas o que nós podemos testemunhar? Que dois chineses estavam discutindo e que a certa altura um atirou no outro. Agora, se o juiz perguntar o que eles estavam falando, o nosso testemunho vale tanto quanto o do surdo. É nesse sentido que o surdo não pode testemunhar. É neste sentido que o cego não pode testemunhar. Então, o que eu vejo, Mariana, é uma luta contra a natureza. Eu gostaria que todas as pessoas tivessem o mesmo grau de discernimento. E aí, faço mais duas notas e devolvo a palavra a você. Eu sou baixinho, Mariana, gordinho e careca. Eu adoraria que viesse o estatuto da pessoa alta, cabeluda e magra. E automaticamente eu fosse escolhido pelo legislador e me transformasse em alto, cabeludo e magro. Seria fantástico para mim. Agora, infelizmente, a natureza tem dessas, não é? Nem todos têm uma cabeleira bonita igual a do professor Oswaldo. O que me sobrou foi essa calva, e o estatuto da pessoa calva não vai me ajudar. Não vai me ajudar. E termino por fazer mais uma observação com relação a essa lei. Se ela é louvável,
nas intenções, ela foi irresponsável na forma. E o nosso Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, ele já tem, e não poderia fazer outra coisa, aplicado o Estatuto da Pessoa com Deficiência tal qual veio, não é? O legislador tem direito de atribuir capacidade para uma pessoa com deficiência, tem direito de atribuir capacidade até para um morto, se quiser. O direito pode fazer isso. O que o direito não faz é mudar a natureza. O que o direito, infelizmente, não pode fazer é atribuir discernimento a quem não o tenha. Então, vejam só, né? A doutora Ana Maria escreve o seguinte: professor Bunazar, se medicada, a pessoa com certas síndromes, Asperger, esquizofrenia leve, podem levar uma vida absolutamente normal. E que continuam, por que continuam na relação de incapazes? É isso, né, Ana Maria? Não deveriam continuar, porque elas são capazes. Eu não quero um julgamento a priori, eu não quero dizer assim, vamos fazer uma lista aqui, ó. Pessoa que tem essa síndrome aqui é incapaz. Não é isso. O que eu não quero é o inverso disso, Ana. O que eu não quero é que todas as pessoas com deficiência sejam capazes. Por isso que o critério há de ser o discernimento. Durante o Código Civil de 2002, eu apresentei um projeto de lei para um deputado, não foi para frente, que era o seguinte, o projeto dizia o seguinte: são absolutamente incapazes para os atos da vida civil. Primeiro, os menores de 16 anos. Segundo, as pessoas que não têm o discernimento. São relativamente incapazes, os maiores entre 16 e 18, e as que têm o discernimento reduzido. Ponto. O juiz não vai olhar a cara da pessoa se ela tem a síndrome X ou Y. O juiz vai avaliar o discernimento. É isso que deve ser levado em consideração. Então, a minha objeção à lei é que ela, na minha opinião, piorou muito a situação das pessoas com deficiência. Hoje elas estão privadas de proteção. Repito, os contratos que elas celebram são contratos válidos. Se elas não tomam atitude rapidamente, elas perdem os seus direitos por prescrição e por uso capião. E mais, não podem, caso causem dano, não podem se valer do regime protetivo do artigo 928, porque, afinal de contas, são capazes. E a última nota, Mariana, quando você diz assim, poxa, eu posso ter 20 filhos e não ter dinheiro, por que eles não podem decidir? E aqui é a minha objeção mais radical. Não é? Eles podem decidir. Claro que eles podem. O que falta a eles, e quando eu digo a eles, eu não estou dizendo a todos, né? O que falta ao portador de uma deficiência severa é um background material para tomar decisões. Ele não tem a chamada faculdade do juízo. Ele não tem as condições de possibilidade para decidir. Ele não tem um sistema sadio de funcionamento cerebral. Seria mais ou menos como, Mariana, um físico quântico me explicar a física quântica. Ou matemática pura aplicada. Ele pode tentar ao máximo, eu não vou conseguir entender nada daquilo. É uma limitação minha. Então, o que eu quero dizer é cruel dizer assim, tem o direito de decidir quanto ao número de filhos. Direito de decidir nós temos quando nós temos condição de possibilidade. Se a pessoa está em coma, né, se a pessoa está em coma, se a pessoa padece de um autismo em grau profundo, ela não pode decidir porque lhe falta condição de possibilidade. É nesse sentido. Eram essas minhas considerações, Mariana. Mariana, alguma consideração, provocação? Não, pode deixar, eu estou vendo um monte de pergunta aqui, pode deixar a pessoa perguntar, depois se sobrar um tempinho, eu volto aqui provocar o professor. Tá bem, pessoal, eu vou seguir a ordem das perguntas que me foram enviadas pelo chat, as que vocês mandaram só para o professor, eu não tenho como saber colocar aqui na minha ordem. Quem quiser, por favor, manda para o chat. Eu vou seguir a ordem, então. A doutora Maici quer perguntar, da nossa comissão também, sempre muito atuante. Já se falava em capacidade jurídica, tanto que aí, pensei, né, uma convenção internacional, então veio com uma nomenclatura capacidade jurídica, nem todos os sistemas jurídicos adotam essa classificação bipartida que a gente tem, né, de capacidade de fato e de direito,
Então, isso gerou vários burburinhos, né? Se seria mesmo uma capacidade plena de fato ou se seria tão somente uma referência à capacidade de direito, por usar uma terceira terminologia. No fim das contas, a própria ONU, né, esclareceu que deveria se tratar da capacidade de fato. Essa norma, ela já estava em vigor no Brasil, se não me engano, desde 2009, internalizada, né, e passou por aquele processo específico do artigo 5º, parágrafo 3º, né, do Quórum Especial de Emenda Constitucional. Então, ela era já considerada norma constitucional. E, além disso, também, nós temos o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, que fala da eficácia imediata também nas normas constitucionais. Então, eu gostaria de te ouvir também, professor, sobre essa questão, assim, no fim das contas, quem está apanhando bastante é o EPD, sendo que já era algo que já vinha antes de uma norma que a gente pode dizer tranquilamente, sem polêmica, que era constitucional, né, e que estava sendo totalmente ignorada, né, assim, não estava sendo colocada em prática, precisou da lei para chamar a atenção. Enfim, então gostaria de ouvir a sua opinião a respeito disso. Mas sim, é uma alegria vê-la, eu repito. Eu discordo num ponto, né? A convenção, no texto em inglês, fala em legal capacity, né? Capacidade legal. E a mim, claramente, fala da capacidade de direito ali, né? Porque a verdade é que o Estatuto traz algumas regras que não precisavam existir, porque o Brasil nunca fez isso, mas que é bom que exista, né? Por exemplo, é proibida a esterilização compulsória. Nunca se admitiu no Brasil essa brutalidade nazista que é a esterilização compulsória, graças a Deus, não é? Mas há lugares do mundo em que as pessoas com deficiência não são consideradas capazes de direito. É algo surreal. Basta imaginar que na Espanha, até alguns anos, para que a pessoa adquirisse personalidade civil, ela tinha que ter forma humana. Veja que coisa sintomática, não é? E agora, quando a ONU vem e diz lá, não, nós estávamos falando da capacidade de fato mesmo. O problema da ONU, isso não vincula ninguém, né? Aquilo é uma norma que foi celebrada por várias partes signatárias. Elas teriam que fazer uma nova norma interpretativa. Do texto da convenção, me resulta claro que a intenção do legislador, do autor da Convenção Internacional, foi permitir que eles fossem reconhecidos como pessoas dignas de tutela. Aliás, a Convenção fala expressamente, eu não me recordo o artigo, em proteção da pessoa com deficiência, né? Então, permitindo que eu faça distinções sempre que isso for para protegê-las. Então, e há uma regra geral no direito internacional que me proíbe de interpretar uma convenção contra a pessoa que eu quero proteger. Então, permitir que uma pessoa com deficiência intelectual severa perca um direito por prescrição, me parece jogar no lixo o espírito da convenção. Não é? Vou citar Paulo, a letra mata, o espírito vivifica. Eu não posso ter uma interpretação absurda. Eu não posso imaginar uma interpretação que piore a situação da pessoa com deficiência. E o que a legislação fez foi, na minha opinião, repito, piorar e muito a situação da pessoa com deficiência. Elas estão sendo exploradas, mas sim. Essa lei entrou em vigor, aconteceu um boom de familiares levando velhos dementes para o cartório para fazer procuração. Quer dizer, foi uma coisa surreal, tanto que a Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu. Falou assim, olha, o tabelião pode se recusar se constatar que a pessoa não tem discernimento. Então, há de fato uma brecha para posturas oportunísticas. Então, a mim parece que esse pronunciamento da ONU, eu vou chamar assim, não tem efeito vinculante sobre a lei. É como o professor Miguel Reale, ele fez o Código Civil. As pessoas começaram a interpretar o código, ele foi no Estadão e começou a dizer, não é bem isso que eu quis dizer. Não interessa o que você quis dizer. Foi publicado assim. Então, me parece que quando a convenção fala em legal capacity,
é claramente a capacidade legal, a capacidade de direito, que certamente deve ser reconhecido a todas as pessoas com deficiência. E a verdade, e você está coberto de razão numa coisa, ninguém dava a mínima para essa convenção até que veio a lei. Ninguém. Eu mesmo não dava. Um dia, uma aluna virou para mim e falou, professor, e essa convenção? Eu falei, isso aí não vai pegar. Eu falei, esquece isso aí. Imagina que alguém vai tratar como capaz uma pessoa que tem deficiência intelectual. E, pois bem, entrou a lei em vigor e gerou um susto na comunidade jurídica. Nenhum colega meu, nenhum, tratava dessa convenção. Nós fingimos que era inexistente. Então, as suas objeções são profundamente verdadeiras. E vou mais longe. Ainda que a convenção fosse emendada e dissesse assim, olha, elas são capazes de fato, sempre, ao entrar no ordenamento jurídico brasileiro, eu teria que temperar essa regra com o princípio da igualdade. Eu teria que temperar essa regra com o princípio da igualdade. Eu não posso imaginar que eu vá tratar de maneira igual você contratando com uma pessoa com severa deficiência intelectual. Eu não posso imaginar isso. Então, eram essas as minhas considerações à sua colocação muitíssimo precisa e oportuna. Mas se alguma consideração? Não, também deixo para o final. Tem muitas perguntas instigantes aqui, senão o debate vai longe. Obrigada, professor. Obrigada, Tatiana. A Desirê se manifestou também. Desirê, eu vou abrir seu microfone. Desirê? Você gostaria de falar com a gente aqui, Desirê? Eu vou para a próxima. Boa noite. Aí abriu. Boa noite, pessoal. Desculpa, viu? Estava com o áudio aqui com problema. Olá, Desirê. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Na verdade, uma dúvida que me pairou é com relação à questão de prazos prescricionais. Numa hipótese de uma ação anulatória, quais seriam os prazos prescricionais que se correriam ou se correriam prazos prescricionais? Perfeito, Desirê. Na verdade, nós falaríamos aí em prazos para ação anulatória, é isso? Isso mesmo. Perfeito. Então, mais propriamente, nós falaremos em prazos decadenciais, né? O que o Código Civil estabelece? Que não corre, agora eu falo da prescrição, prescrição contra os absolutamente incapazes de que trata o artigo 3º, ou seja, absolutamente incapazes. O Código Civil, eu acho que é o artigo 211, deixa eu confirmar para vocês, para não falar o artigo errado. Me deem um segundinho. Não. É o 208. Aplica-se a decadência o disposto nos artigos 195, que não tem nada a ver com o que estamos falando, e 198, inciso 1º. Então, o Código diz o quê? Não corre prescrição e não corre decadência contra absolutamente incapaz. No momento em que eu transformo a pessoa com deficiência em capaz, corre contra eles, tanto a pressão quanto a decadência. Se eles estiverem submetidos à curatela, Desirê, pelo regime jurídico a que eles estão submetidos, eles seriam, no máximo, relativamente incapazes. E, portanto, correria tanto a prescrição quanto a decadência, correriam ambas contra as pessoas com deficiência. Então, essa foi uma grande proteção, e vai aqui meu quê de ironia, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe às pessoas. Permitir que elas percam os direitos, seja por decadência, seja por prescrição. Perfeito. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigado, Desirê. Obrigada, Desirê. Próximo questionamento é da Gabriela Merlin. Vou abrir seu microfone, Gabriela. Gabriela? Acho que ela não está presente. Tá, vou passar para a Beatriz, então. A Oi. Gabriela mandou aqui que o microfone dela não está funcionando. Se você puder, talvez, dela para o professor. Vamos ler o dela, então.
e vou anotar aqui a pergunta da Gabriela. Acho que a Beatriz saiu. Cristiana, é a próxima pergunta. Também não estou encontrando a Cristiana. Consegue Acho que as pessoas já estão indo jantar, viu? Provavelmente, professor. Eu encontrei aqui a Gisele também fez uma pergunta. Gisele, eu vou abrir seu microfone, por favor. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Já estou conhecendo as pessoas, acho que eu vou mudar para Campinas. Essa OAB é muito bacana. E peço desculpas aí pelos cabelos pandêmicos que obrigam o doutor a observar antes da pergunta. Todo esse caráter da capacidade civil, da patrimonialidade da capacidade civil, me deixa bastante preocupada, por exemplo, quando a gente fala da capacidade de discernir para que um adolescente em fase terminal, por exemplo, decida ou não sobre os tratamentos que ele quer receber. E isso, do ponto de vista do direito médico, embora haja uma vulnerabilidade, ele tem todo o direito de escolher. E no campo deontológico, das normas deontológicas, da autonomia do paciente, paralelas às normas da autonomia do médico, eu não vou pensar nele como menor incapaz, eu vou falar só de discernimento, só de autodeterminação, só de autonomia da vontade. O doutor poderia discorrer um pouquinho sobre isso, porque eu volto com essa questão à pergunta. Se a incapacidade é sempre protetiva, eu estou falando da incapacidade civil etária, mas eu estou falando da plena autonomia de um paciente com 12, 13 anos em decidir sobre a terminalidade, os tratamentos na terminalidade da sua vida. Doutora Gisele, a senhora é médica? Não, eu sou advogada e estou estudando direito médico. Sou lá da turma de 90. Então eu vou te... que legal. Então eu vou te dar uma informação. Vou te dar uma informação que é bom que a senhora saiba já. Os médicos não estão nem aí para o direito. E acertadamente, eles estão cobertos de razão. Né? Cobertos de razão. Eles não têm que dar a mínima para o direito. A mínima, porque nós somos aqueles que querem receitar cloroquina, porque vimos na internet que a cloroquina é legal, aí o juiz dá uma liminar de cloroquina. Então, imagine que o médico recebe uma ordem liminar de um juiz maluco que acata uma ordem de um filho maluco que quer que ele dê cloroquina porque ele viu que isso é legal. Então, os médicos tendem a ignorar o direito. E no que fazem muito bem. Muito bem. Há uma questão, e a sua pergunta é linda. Linda, linda, linda. Me incomoda demais essa proteção patrimonial, como se os aspectos mais importantes da vida da pessoa fossem os aspectos patrimoniais. Não são, e não são mesmo. Os aspectos pessoais são muito mais importantes. Então, há uma diferença entre capacidade jurídica, capacidade de fato e autodeterminação, não é? Eu dou o seguinte exemplo para os meus alunos quando eu trato disso. No início vamos começar na vida, não é? Vamos imaginar que eu tenho um filhinho de 3 anos e que resolve ir fantasiado para a escola, não é? E eu digo a ele, então acompanhe todos vocês, né? E eu digo a ele assim, você não vai de fantasia porque tá frio. Ele fala, eu vou fantasiado. Eu digo, tá bom. Ele com 3 anos de idade. Ele põe a fantasia, um frio em São Paulo terrível, ele com a boquinha roxa começa a chorar de frio. E eu digo para ele, engolha esse choro, bem feito quem mandou você ser burro de escolher essa roupa. Com 3 anos de idade. Vocês diriam o quê? Você é um animal, você tem que perder a guarda dessa criança. Não é? Você a submeteu a quase que a uma tortura. Agora, se eu dissesse o mesmo para o meu filhão adolescente de 15 anos,
que é absolutamente incapaz. Ó, pai, né? Eles chamam o pai de mano agora. Outro dia eu vi um chamando meu amigo, o pai dele, de mano. Ô, mano! Eu falei, meu Deus, tá bom. Ô, mano, eu não sinto frio, eu quero ir assim. E aí, certamente ele ouviria aquilo que eu ouvi da minha mãe algumas vezes. Quem mandou você ser burro de não pegar a blusa? Isso nos chocaria? Evidentemente que não. Por quê? Porque há uma diferença fundamental, não é? É moralmente inaceitável que nós atribuamos a uma criança de 3 anos as consequências daquela má escolha. Enquanto que é perfeitamente aceitável e até bom que atribuamos àquele adolescentão as consequências daquela má escolha. Já não seria se a escolha do adolescente fosse largar a escola. E nós dissemos, filho, ok, largue aí. Essa consequência seria moralmente imputável a nós, pais, né? E não a ele. Então, quando estão em questões, aspectos de autodeterminação do paciente, principalmente nas situações limite, em que o paciente não terá chance de se recuperar, se ele tem discernimento, autodeterminação, a escolha deve ser dele. Indisputavelmente, a escolha deve ser dele. Porque uma obstinação terapêutica satisfaz paternos e maternos. E não está colocando em questão o interesse da criança ou do adolescente. É diferente se o tratamento for capaz, ainda que remotamente, de levar à cura. E a decisão é dos pais, evidentemente. Não é? Mas eu concordo em gênero, número e grau com a senhora, a pergunta é belíssima e nós temos que saber a distinção. E isso mostra que o início da minha fala fecha, porque a capacidade não é algo que eu olho nos códigos, é algo que eu olho na vida. É algo que eu olho na vida. Então, muito obrigado pela brilhante... Eu que agradeço a resposta. Ainda mais dentro do questionamento que foi feito, porque não se falou em capacidade efetivamente ligada a algum tipo de deficiência. Então, nem sempre a incapacidade, como dentro do arcabouço, né, é protetiva. Né? Ela pode ser estigmatizante, ela pode ser discriminatória e ela pode anular a autodeterminação. Né? Perfeito. E é justamente por isso que a gente não pode falar de capacidade sempre. A pergunta é, a capacidade prevista no Código Civil, nas legislações civis, tem um caráter protetivo? Sim, para evitar que eu pratique negócios jurídicos que me vinculem negativamente. Agora, em questões de autodeterminação, por exemplo, eu não preciso falar de capacidade civil. Exato. Né? A autodeterminação é um grande gênero dentro do qual nós podemos incluir aí a autonomia privada. Obrigada, professora. Obrigada, Gisele, sempre participando aí dos nossos eventos. Muito obrigada. Vou abrir o microfone da Cristiana agora, que tinha feito também uma pergunta anteriormente. Cristiana. Cristiana, você está ouvindo a gente? Oi, estão ouvindo agora? Oi, estamos ouvindo. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Na verdade, eu só tinha uma colocação, né, que vai no sentido de as pessoas com deficiência, independentemente do grau, né, até os com mais gravidade mental, deles não terem a proteção que tem os idosos maiores de 70 anos da separação obrigatória de bens no casamento. Aí era só uma colocação mesmo, que me parece muito o que o professor Bunazar disse, de, na verdade, a lei ser maléfica, né? Muitas vezes, colocar as pessoas com deficiência num lugar, assim, pior, né? De menos proteção. Era isso, obrigada. Perfeita colocação, Cristiana. Eu tenho algumas... a experiência diz uma coisa e eu penso outra. Eu deveria seguir a experiência, né?
Começo por dizer que a verdade é que todo apaixonado é idiota. A paixão é um estado de perturbação da mente. Então, e é perturbatório. A paixão é algo problemático. Quem já se apaixonou sabe, e quem não se apaixonou não sabe o que está perdendo. É uma maravilha, a gente fica louco e faz um monte de bobagem. Então, a verdade é que deveria haver uma lei, e eu estou brincando agora, por favor, que só permitisse o casamento depois de 5 anos de namoro. Que é naquele momento que você já não está muito preocupado com a pessoa ali, a pessoa não te... Quando a pessoa... Começo de namoro, a pessoa não te liga, você fica nervoso. 5 anos de namoro, a pessoa te liga, você fala, o que você está me ligando aqui? Eu estou atrapalhado aqui e tal. É nesse momento que é o momento ideal para casar. Né? Casar apaixonado é um erro. Agora, feita a brincadeira, essa norma que proíbe o idoso de escolher o regime de bens é uma norma que ela é inescapavelmente inconstitucional. Né? Ela presume que o idoso é idiota. E ele é idiota, mas não por ser idoso, mas por estar apaixonado. E aí, seja jovem, seja velho, o fato é o mesmo. Então, eu não posso presumir, Cristiana, que por ele ser idoso, ele ficou demente. Pelo contrário, o Estatuto do Idoso proíbe esse tipo de presunção. Né? A Constituição Federal, com todas as letras do artigo 3º, diz: é vedada toda forma de discriminação, raça, sexo, cor, idade. Então, essa norma é, assim, é como se pudéssemos dizer isso livremente, mas eu digo, não é? Essa norma é flagrantemente inconstitucional. Né? Flagrantemente inconstitucional. Muitos dizem, não, ela serve para proteger o idoso. Veja só, eu tenho 70 anos de idade. Se eu quiser me casar com você, Cristiana, eu não posso escolher o nosso regime de bens. Agora, eu posso ser ministro do Supremo Tribunal Federal e posso decretar intervenção no Estado. Posso depor o presidente da República cautelarmente. Posso prender um senador da República. Mas casar eu não posso escolher o regime. Então, a verdade é que essa norma não escapa de um juízo sincero de constitucionalidade. Eu também confesso que, atendendo alguns clientes que querem se casar depois de 70 anos, eles adoram essa regra. Então, eles falam, olha, a gente casa aqui no regime de separação obrigatória. Né? Eu falo, você quer brigar contra essa lei? Não, deixa assim que tá ótimo. Eu prefiro casar dessa forma. Então, na verdade, o que há é uma conivência da comunidade jurídica com essa norma que é uma cicatriz no ordenamento constitucional. Eu não consigo ver defeito. Obrigado pela oportunidade de falar isso, Cristiano. Obrigada, Cristiano. O Evandro tinha comentado sobre o pródigo. Evandro, você queria fazer mais alguma consideração? Vou abrir seu microfone. Não, me esclareceu já. Ok. A Isabela tinha uma consideração para fazer também. Isabela, eu vou abrir o seu microfone. Boa noite a todos. Professor Bunazar, é uma alegria escutá-lo. Sou fã da sua dissertação de mestrado. Foi muito útil na época que eu fazia iniciação científica. Então, talvez eu até preferisse escutar o senhor falando de obrigações pró-terreno. Mas o tema capacidade, apesar do tema capacidade também me ser muito caro, porque ele tem um vínculo com o meu projeto de dissertação de mestrado que eu estou desenvolvendo agora aqui na Universidade Federal do Paraná. Ai, que legal. E eu tenho 2 provocações também. E eu vou começar pela primeira, né? Quando o professor levantou a capacidade para testemunhar, eu me recordei de algo que foi muito dito na disciplina do professor Xavier, que eu fiz no semestre passado. Ele tocava muito nesse ponto e eu acho que é interessante, né? A gente ter essa consciência que o estatuto, ele não muda todas as capacidades, ele muda uma capacidade específica, né?
mas é uma série de capacidades específicas. Então, nós temos a capacidade para fazer testamento, a capacidade para testemunhar e a capacidade para a prática de atos jurídicos em sentido estrito e de negócios jurídicos, né? É essa capacidade que mudou. Mas pensando nessas capacidades específicas e nessa dificuldade de você ter soluções jurídicas tão homogêneas, às vezes eu me questiono se não seria o caso de nós pensarmos em uma ampliação dos tipos de capacidade específica que talvez tivesse em consideração os tipos as classificações de negócio jurídico, né? Então, essa é uma primeira colocação. E a segunda, que pelo que eu entendi, o professor, ele entende que o mais correto seria nós falarmos em discernimento. E quando o código ele fala na aptidão para exprimir vontade, eu penso, será que ele realmente tirou o discernimento? E daí me vem na cabeça uma definição do Boétio de pessoa. Eu sei que é uma coisa, enfim, filosófica, mas que me leva a perguntar o que é vontade, né? O Boétio, em geral, ele conceitua a pessoa, e geralmente o conceito que ele dá para a pessoa é atribuído a Tomás de Aquino, mas se nós formos ver, é do Boétio. É um conceito metafísico que ele fala que a pessoa é uma substância individual de natureza racional. Ela é aparentemente simples, mas por ser um conceito metafísico, ela acaba carregando um conteúdo muito grande, né? Porque depois ele trabalha cada uma dessas palavras. Mas, de maneira geral, como ele é individual e ele é uma substância, ele existe por si só, né? Independentemente de um grupo, mas ele tem uma característica que é a sua racionalidade, que é a sua natureza, né? É esse atributo que faz com que ele tenha semelhantes. A natureza faz com que ele se identifique a um grupo. E é justamente essa racionalidade que o difere dos animais, por exemplo. Então, é a racionalidade que faz com que ele tenha vontade, que os seus atos não sejam contingentes, que os seus atos sejam contingentes, né? E não um mero impulso animal. E a partir disso, eu sei que é uma reflexão filosófica, talvez não venha ao caso, mas me faz acreditar que quando a gente fala em vontade, talvez a gente já integre essa ideia de discernimento. E daí, eu prometo que é a minha última colocação, mas também tem um vínculo com isso, que qual que poderia ser a contribuição das teorias do negócio jurídico para se trabalhar as invalidades ou, enfim, essa polêmica em torno das pessoas que não têm discernimento nenhum. Porque nós teríamos as teorias subjetivistas e as objetivistas, né? Então, só para dar, eventualmente, caso alguém não conheça aqui, as teorias objetivistas colocam a vontade declarada como elemento do negócio jurídico. E as subjetivistas, aquela vontade integralizada, a vontade concreta, efetiva do sujeito. E daí temos o brilhante Ponce de Miranda, que ele fala, né, em vários momentos, tanto em relação à interpretação, tudo, que as duas teorias são inapropriadas, né, que primeiro a gente não pode confundir o negócio jurídico enquanto categoria jurídica, que é um fato jurídico lato sensu, né, integra a classe dos fatos jurídicos lato sensu, com os elementos do suporte fático. E para o Pontes, ele coloca a vontade, e daí aqui depois eu vou fazer uma ressalva, como um dos elementos de existência do negócio jurídico. Mas não a vontade corriqueira, aquela intencionalidade para o negócio jurídico, a vontade negocial. E essa ideia de vontade negocial, eu me pergunto, a gente não poderia trabalhar com ela para pensar naquela construção que o Zeno Veloso propôs, que nesse caso, aqui a vontade ela precisa ser muito esclarecida, né? Essa vontade negocial que o Pontes fala. Fazer negócio jurídico. Então, se eu estou em um leilão e alguém levanta a minha mão, não tenho vontade de negociar. E a partir do momento que eu tenho a consciência que quem não tem discernimento não pode ter vontade, seria impossível ter vontade negocial. E por isso eu poderia falar que aquele negócio jurídico é inexistente. Então, talvez essa não fosse uma solução.
Vamos lá. Começo, Isabela, por cumprimentá-la pelo conhecimento das categorias jurídicas, revelou bem isso, revela a orientação do Xavier, né, que é meu amigo queridíssimo, professor Rodrigo Leonardo Xavier, é um dos mais brilhantes professores que nós temos na atualidade, é um pontiano de escola, como eu sigo a teoria pontiana e começo por dizer algumas coisas. Eu discordo. Isso é o professor Rodrigo Puro falando aí, né? Você está sendo uma belíssima discípula. Não, acredita que ele acha que, perdão a interrupção, mas ele acredita que, pelo menos foi a manifestação dele, que a teoria do Prince talvez não solucionasse completamente esse problema. Mas não vai solucionar mesmo. Então é isso que eu discordo nesse ponto. Então eu discordo do professor Rodrigo e discordo de você respeitosamente no seguinte ponto. O fato é, nós temos uma capacidade geral e nós temos capacidades específicas e muitas vezes legitimações, não é? Quando nós temos capacidade testamentária, a lei atribui capacidade plena aos 16 anos, não é? Eu não acho que nós teríamos um ganho, não estou dizendo nem dogmático, mas eu não acho que nós teríamos um ganho econômico, jurídico, de distribuir capacidades, criar novas distinções. O que nós temos que, na minha opinião, fazer é reconhecer que a base, o elemento substancial sobre o qual o legislador erige a ideia de capacidade sempre foi o discernimento, sempre foi. Não é algo que eu estou inventando agora, não é? Sempre foi o discernimento. Então, para saber se uma pessoa é capaz, nós precisamos verificar se ela tem discernimento. E seja discernimento para escolher testar ou não testar, seja discernimento para casar, seja discernimento para adotar. E aí nós podemos até pensar em variações de quantum de discernimento e de provas desse discernimento. Mas a capacidade é geral, né? E é evidente que o professor Rodrigo tem razão, citando pontos que a capacidade se exige, não sei se você pegou o começo da minha exposição, justamente para quando eu tenho atos preceptivos, exercício da autonomia privada. A autonomia privada é exercida através de negócios jurídicos e atos jurídicos de sentido estrito. Então é para esses atos que eu preciso de capacidade. Eu não preciso de capacidade para achar um tesouro, eu não preciso de capacidade para tomar posse, nem para pescar o peixe, eu preciso de capacidade para fazer um testamento, eu preciso de capacidade para adotar, eu preciso de capacidade para emancipar meu filho. Então eu discordo da possibilidade de capacidades específicas. Eu acho que isso geraria apenas uma complexificação do sistema jurídico, o que é de todo desaconselhável. Quando nós falamos de manifestação de vontade, né, eu volto para o Boécio daqui a pouquinho. Quando nós falamos de manifestação de vontade, o que nós queremos é a externalização de uma vontade minimamente racional. Então, quando uma criança diz, eu quero um sorvete, ela manifesta vontade. Quando um louco varrido diz, eu quero me casar, ele manifesta vontade. Se ele disser, ele não manifesta vontade. Então, o que nós não podemos cair na tentação de avaliar a posteriori se aquilo que saiu dele foi uma manifestação de vontade lúcida ou não. Quem tem esse poder é o legislador. Se a manifestação de vontade saiu de alguém qualificado como capaz, ela é válida e vinculante. Se de alguém incapaz, ela não é vinculante. É simples assim. Então, eu não posso dizer que os deficientes mentais, isso é mais cruel do que o regime anterior, dizer que os deficientes mentais não têm vontade. Porque eu os estaria equiparando a animais, o que é chocante. Né? Animais não humanos. E eu discordo radicalmente da definição de Boécio de que o ser humano é uma substância dotada de razão. Não é? Basta pensar numa pessoa que está em coma ou que perdeu metade do cérebro que é anencéfala. Ela é uma pessoa e não tem racionalidade nenhuma ali. Não é? Então, esse conceito, se você me disser, então me dá você um conceito de ser humano. Eu não posso, porque o meu conceito é religioso. Eu sou católico apostólico romano, eu tenho que parar num limite conceitual. Ser humano é aquele nascido de mulher, é o máximo que eu posso
definir. Agora, se você perguntar, Bonazar, qual é o seu conceito de ser humano? Ser humano é aquele feito por Deus, a sua imagem e semelhança. Só que não é um argumento que eu posso lançar dentro da ciência, nenhuma discussão científica. Então, e tem mais um dado. O que compõe suportes fáticos não são vontades, são manifestações de vontade. São manifestações de vontade. Enquanto aquela vontade está na minha psique, ela não compõe suporte fático. Dizer que um negócio jurídico celebrado por um louco não é negócio porque ele não tinha vontade é tentar contorcer o sistema para obter uma solução que nunca foi assim na história, não é? Se você é uma pontiana, como parece ser, você sabe que tem diferença radical entre não ser e ser nulamente. O ato do louco é ato, embora nulo. A prova de que o negócio jurídico celebrado pelo louco existe é ele ser nulo. Então, nós temos que tomar cuidado. Lembre-se da velha máxima romana. Omnia definitium periculosa est. Cuidado com essa definição de ser humano. Cuidado com essa definição de ser humano. É uma das definições mais difíceis que temos. Automaticamente, quando nós definimos seres humanos, nós colocamos confins, ou seja, tudo que estiver fora daquele nosso conceito não será ser humano. E dizer que é uma substância racional é um pouquinho problemático. Sim, eu concordo totalmente. Eu gosto dessa definição simplesmente para mostrar essa vinculação entre razão, que eu acredito que seja próximo de discernimento, com vontade. Mas não que eu acredite que seja a definição ideal, longe disso. E também toda definição, concordo com o professor que toda definição coloca limites, e por isso até trago algumas definições na minha dissertação, tento trazer, mas trazendo várias e mostrando que cada uma tem a sua contribuição. Então, perfeito. Eu acho que é isso, né? Esse é o caminho. Muito obrigada pela explicação. Eu que agradeço, Isabela. Obrigado pela intervenção. Obrigada, Isabela, sempre com a gente também. Gabriela Azanc, acho que que maravilha. Desculpa, pronunciei o nome dela corretamente? Espero que sim. Gabriela, estou abrindo o seu áudio. Gabriela? Gabriela? Acho que ela saiu. A Gisele tinha uma outra pergunta. Vou passar para ela, então. Posso fazer? Pode. Professor, desculpa, estou lhe incomodando com... Imagina. Sardinha muito para o direito médico que tem me encantado e a bioética. Não só toda a característica patrimonialista da capacidade, né, conforme posta. O senhor acha que, por exemplo, quando a gente fala de impedir do regime de casamento e o idoso, tá? Essa qualidade etarista, ageísta da nossa sociedade também, a parte de entender como antiético, por exemplo, a escolha de Sofia levar em consideração os maiores de 80 anos na Itália, e toda a nossa formação deontológica e também do direito fez com que dentro dos scores clínicos para a escolha de Sofia a idade seja o último na pontuação na hora de escolher. O senhor acha que essas pontuações discriminatórias e estigmatizantes da idade, no Código Civil também, elas facilitam essas inconstitucionalidades? Eu poderia dizer que a definição de um score relativo à idade é inconstitucional, ela está baseada, talvez, numa premissa estigmatizante e que diminui a capacidade do idoso, que já vem no próprio Código Civil, na sua capacidade de discernir.
que o doutor acha dessas coisas? Desculpa, não sei se foi clara. Você foi clara, Gisele. Vocês estão querendo me derrubar, né? Vocês estão com umas perguntas muito polêmicas. Eu vou começar e a Mariana vai ficar louca comigo, né? Meu Deus do céu. Agora eu vou apanhar, né? Vamos lá. Vamos lá, quero saber. Não tem nada de inconstitucional aí. Eu vou te dizer uma coisa. O direito civil, minha diletíssima Gisele, ele é o ramo mais lindo do direito. É o mais lindo de todos. E eu falo isso a sério. Por quê? Porque o direito civil é o direito do homem comum. É o direito da vida. O direito civil faz muito pouco do ponto de vista criativo, né? Por isso que eu brinquei com a Isabela. Vamos criar muitas capacidades, dizer que o louco não tem vontade. Isso não acontece para o direito civil, porque o direito civil é um direito rente à realidade. Então vamos lá. Está muito na moda, por conta dessa terrível condição do Covid, está muito na moda essa questão da escolha trágica, né? Da scelta trágica, como os italianos. Agora, Gisele, nós vivemos uma sociedade mimada, nós vivemos uma sociedade infantilizada. Escolhas trágicas são chamadas trágicas porque elas nos impõem o dever de escolher. E pouco importa o que digam as leis. Se entrar uma criança de 10 anos e um velho de 90, o médico vai salvar a criança de 10 anos. E é bom que seja assim. Sim. Eu vou dizer algo aqui que é chocante, né? Toda a vida importa. Toda a vida importa. E a vida importa muito mais que a economia. É bom que se diga isso atualmente, né? Agora, quanto mais vida, mais eu devo salvar. Se eu tiver 2 respiradores, um para criança, um para o velho. Se eu tiver um só, um para criança. E se eu tiver um para criança e um para um médico? Sendo que todos estão morrendo aí. Eu cheguei a ouvir sobre esses critérios na Universidade de Coimbra, que um dos critérios poderia ser esse, de salvar. Mais vidas. Salvar com prioridade o profissional médico. Mas eu não duvido. Dependendo da situação, isso é um critério triste, Gisele. Racional. É racional. Quando você está no avião, por que eles mandam você colocar a máscara primeiro em você? É para você não dar uma de herói e morrer. E deixar a criança do seu lado morrer. Sim. Dados são critérios. Veja, vamos lá, né? É um problema gravíssimo. Nós vivemos uma sociedade, a Isabela, que gosta de filosofia, citou Boécio, vai entender o que eu estou querendo dizer. E eu vou provocá-la aqui, né? Nós vivemos uma sociedade puritana e numa sociedade que não conhece a escassez, né? Então nós vivemos numa situação cômoda de dizer toda a vida importa, eu não quero imaginar esses cenários. Só que os cenários se põem, né? Houve um incêndio no hospital do Rio de Janeiro e os bombeiros salvaram primeiro os mais jovens. O que significa que velhos morreram queimados. E os bombeiros não ficaram contentes em fazer isso. Eles fizeram... A escolha Sofia existia antes da pandemia. Já se morre muito por falta de recurso. É claro, e essa escolha não vai deixar de ser feita. Exato. E para fazer escolhas, nós temos que, perdão aos puristas, nós temos de nos valer de critérios utilitários. Se eu tenho um salvador ali, vamos lá, eu tenho um médico e uma criança. Em condições normais de temperatura e pressão, que morra o médico, vamos salvar a criança. Agora, se aquele médico, ao morrer, levará consigo indiretamente outras crianças, a dúvida não está entre o médico e a criança, está entre uma criança ou 10 crianças. Então, nós temos que tentar transportar as questões para esse ponto. O utilitarismo é aquela prima pobre que nós temos que receber no Natal. Sabe? Aquela prima pobre, inconveniente, chata, feia, que grita, que dá escândalo quando bebe, mas que é a nossa prima e que vem no Natal. Então, o utilitarismo, nós da academia, muitas vezes resolvemos os problemas. Eu costumo dizer que os problemas mais fáceis de resolver são os dos outros. Não é? Agora, nós, a cada ponto, somos confrontados com escolhas trágicas. E quando se nos coloca uma escolha trágica, nós devemos escolher. Então, não há nada de inconstitucional. E aí, tem nada de estigma também. Claro que não. O velho viveu mais. É um paralelo, né? O velho viveu mais.
Agora eu brinquei com a Mariana, falei que ela vai ficar brava comigo, não é? A expressão mulheres e crianças primeiro, para mim, fazem todo sentido. As mulheres são mais importantes para a sociedade do que os homens. Se eu tivesse que optar em salvar a minha vida e a da minha mulher, eu salvaria a da minha mulher em atenção ao meu filho. Ele vai estar melhor com ela do que comigo. Isso tem um quê? Isso é real. Então, mas isso é machista. Tá bom, pode ser um pouco. Pode ser que seja um pouco, mas vamos lá ver que eu sou um bocado conservador nesses pontos. Eu acho que mulheres e crianças primeiro. E aí nós vemos aquele Titanic, vemos aquele cara furar a fila e roubar o barco de mulheres e crianças. E nós não, por mais feministas que sejamos, nós não conseguimos sentir por ele outra coisa a não ser uma repulsa moral gigantesca. Então é isso, minha dileta Gisele. Obrigado pelo carinho da... Obrigada. Professor Maurício, a Gabriela Azan, que me mandou mensagem dizendo que recebeu um telefonema da chefe agora e que ficou sem o microfone. Tá bem. Ela considerou justamente o que a gente já está discutindo ao longo desse encontro, que com a ampliação da capacidade aí estendida, foi perdida proteções importantes. É isso que ela considerou. Tá ótimo. Obrigado pela gentileza. Mariana, últimas considerações. Esqueci de me desmutar aqui. Professor, quero agradecer mais uma vez. Muito obrigada. É sempre bom a gente ouvir posições, ainda que um pouco divergentes da nossa, porque eu acho que é isso, o direito é isso, a gente só aprende assim, né, ouvindo outras pessoas. Não adianta a gente só ouvir pessoas que falem a mesma coisa, que pensem a mesma coisa que nós. Eu acho que o senhor fundamentou muito bem as suas posições, eu fico muito feliz mesmo por ter contado com a sua participação na noite de hoje. Antes de encerrar, eu queria pedir para quem quiser aí habilitar as câmeras para a gente fazer um print aqui da tela do nosso encontro de hoje. Legal. Isso, todo mundo abrindo aí para a gente fazer um print. Desirê de máscara na rua. Cuidado, Desirê. Tem que passear com o cachorro, né, gente? Faz parte também da democracia. Isso aí. Faço por isso Desirê. todos os dias também com os meus cachorrinhos aqui. É isso aí, boa noite, Mariana, você me permite uma nota? Fiquem com Deus. Boa noite, obrigado. Boa noite, Desirê. Claro, você me permite professor, uma nota, por favor. Mariana? Imagina. Não, por favor, pode falar, fique à vontade. Então tá bem. Não, eu quero só agradecer muito a audiência de vocês, dizer que realmente é uma alegria. Quanto mais divergência, melhor. E eu tô muito acostumado à divergência. Eu sempre apanho, Mariana. Eu sempre tenho uma opinião contra-majoritária. E até que vocês me trataram com muita civilidade. Eu não estou nem acostumado com isso, viu? Um dia eu conto das minhas aventuras nas universidades federais pelo mundo aí. É sempre uma aventura. Stuart Mill diz isso, né? Quando nós ouvimos uma opinião divergente da nossa, duas coisas maravilhosas podem acontecer. Ou nós reforçamos as nossas convicções, ou nós mudamos e aprendemos com o outro. Então, nós sempre nos enriquecemos quando ouvimos isso. Então, eu agradeço muito a sua gentileza e, em seu nome, agradeço toda a Ordem dos Advogados do Brasil, em Campinas, Seção de Campinas. Agradeço à doutora Tatiana também, se eu não me engano, é o Gabriel que fez contato comigo. Isso mesmo, Gabriel. Ao caríssimo Gabriel, pela gentileza. E, olha, eu sou facinho, viu? Pode me chamar que eu venho sempre. Vai ser uma alegria. Pode ter certeza, vamos querer ouvir o senhor falando aqui também. Obrigações, Mari, desculpa interromper, mas só para já vincular, obrigações propter rem, tá? Exatamente. Olha, eu vou falar uma coisa, eu escrevi meu doutorado agora, vai ser publicado, sobre invalidade do negócio jurídico, eu falo bastante de capacidade. E depois que a gente escreve o livro de mestrado e doutorado, a gente enjoa do tema. Então vamos fazer o seguinte, eu mando de presente para vocês, a gente fala de outro assunto, vamos falar de economia. Eu adorei a Gisele, a gente fala de direito médico,
Agora, obrigação própria terrível, pelo amor de Deus, mas eu não aguento mais a obrigação própria terrível. Podemos falar também sobre contratos, professor. Minha aula com contratos, que maravilha. O senhor sobre contratos. Uma ótima... Não, é direito médico, agora é direito médico. Ganhei! Eu aceito todos esses termos, vai ser uma alegria. Bom, vou tirar o nosso print aqui e a gente já encerra. Então, esperem um pouquinho aí. Vamos primeiro fazer o print, depois a gente encerra. Vamos lá. Opa, peraí, Ana. Vamos. Prontinho, agora sim. Professor, então, agradecendo mais uma vez, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade. Eu sinto que essa questão que o senhor falou, inclusive da divergência, nós tivemos muito disso lá no grupo de estudos. Às vezes eu sentia que eu estava num paredão, assim, só sendo metralhada. Mas falei, não, tudo bem, vocês estão me ajudando com a minha dissertação, isso é ótimo. Estou achando outros argumentos para sustentar a minha fala. E é fantástico. É isso. Você sabe, Mariana, que quando eu vou participar de bancas de mestrado e doutorado, eu começo dizendo para o candidato, né? Isso aqui chama defesa de tese, defesa de mestrado. Se é defesa, pressupõe ataque. Exato. Então, se prepare, né? É preparar em pé a tese. É isso. Mas muito obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigada mesmo. Tati, obrigada também pela condução aí perfeita do evento de hoje. Só tenho a agradecer a todos. Semana que vem nós teremos evento dia 20 com a professora Paula Moura, lá do Rio de Janeiro. Maravilhosa. Responsabilidade civil dos experimentos de remédios. A Paula é maravilhosa. Tchau, tchau, gente. Tati, sem encerrar aí para Tchau, gente. Obrigado. Gente, muito obrigada. Obrigada, professor Maurício. A gente espera tê-lo em breve aqui fisicamente na nossa sede, tá bom? Combinado. Pessoal, muito obrigada. Estou vendo gente aí do Rio de Janeiro, da Escola da Magistratura. Obrigada pela presença aqui com a gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.